Por fin chegou o dia que vamos terminar a prática dos semáforos. Olha, nós tínhamos feito já as 4 partes anteriores da prática. A prática 2, 3, 4 e 5 são as 4 partes que controlam o nosso semáforo. E agora só falta juntar 2 pedacinhos. Então nós tínhamos feito da prática 2 os temporizadores. O relógio, uma oscilação estável, e as duas temporizações monoestáveis em que eram gerados um único pulso que depois se acabava depois de um tempo predeterminado. Isso foi feito na prática 2. Mas lembra que esse relógio, nós não queríamos que estivesse toda hora ritmicamente oscilando. Nós queríamos que fosse oscilasse em função do tempo que nós queríamos estar em cada estado. E para isso nós tínhamos um modulador do sinal de clock, que era uma tabela onde as entradas eram o sensor de veículo, o temporizador curto e o temporizador longo. E aí, como resultado, tínhamos que avançar do sinal de clock ou deixar o sinal de clock em espera. Então, o que acontecia? Que desse modo, aqui a lógica sequencial feita com código Gray não avançava assim ritmicamente 00, 01, 10, 00, 01, 10, mas ficava assim tipo 00, e aí fica um tempinho. Aí, de repente aparecia tinha o sensor de carro indicando que tinha um carro na via secundária, aí ainda ficava mais um tempinho até terminar o temporizador longo. E aí já passava ao amarelo e depois permitia acender a via secundária, o verde da via secundária. Então aqui apareciam então os códigos em Gray, que depois iam ser traduzidos para um código semafórico. Ou seja, aqui a partir de 00 tínhamos a tradução de codificação de Gray para sinais semafóricos. Então, esse era o bloco, no caso da prática 3. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer neste momento são estas duas partes, estas duas ligações que faltaram por ser feitas nas práticas anteriores. Neste caso, é a transformação do código Gray para o código de sinais de semáforos, ou seja, aqui 00 que significa? Significa verde principal, vermelho secundário. Então, basicamente, quem faz essa decodificação seria este chip aqui, esta fiação que nós já fizemos. E agora temos também que esta outra parte permitiria disparar os temporizadores. Mas quando que dispara cada temporização? O temporizador curto dispara, por exemplo, quando chegávamos no estado 1, e o temporizador longo quando chegávamos no estado 00. Mas para isso precisamos de um disparo, um trigger. Então, quando que acontece esse disparo? Quando acontece esse disparo, começa o temporizador longo a funcionar. E quando aparece o disparo, outro disparo, aí começa o temporizador curto. Então vamos fazer estas duas partes, começando pela parte superior. Então, na parte superior, que nós vamos a juntar a prática 5, onde nós tínhamos esse diagrama de estados, onde Q2 era o dígito mais significativo e Q1 era o dígito menos significativo, e lembramos que íamos ficar no estado 00 enquanto o sensor de carro era 0, ou seja, quando não tinha carro. Já quando tinha carro na via secundária, nós íamos passar para o seguinte estado em 01, que seria o amarelo da via primária e o vermelho da via secundária. Então nós temos também a prática 3, que é o decodificador de Gray para sinais semafóricos. Esse decodificador de Gray para sinais semafóricos pega esse código Gray e basicamente faz a tradução. O 00 significa verde na via principal, vermelho na via secundária. O 01 significa amarelo na via principal, vermelho na via secundária. E assim por diante, um vermelho na via principal, verde na secundária, e um 0 vermelho na via principal e amarelo na via secundária. Ele vai girando, mas com os seus tempos correspondentes. Por exemplo, aqui o tempo para a transição está aqui, o 01 é muito curto, na verdade. E aqui também, e os outros tempos já são mais longos, aqui o 00 e o 1, porque está envolvido os temporizadores. Bom, na prática 5, que foi a última que nós fizemos, basicamente criamos a fiação
para permitir a contagem em Gray, tá? Então, basicamente, fizemos a fiação a partir destas expressões booleanas que eram obtidas a partir de umas tabelas e a partir das tabelas de Carnot, de uma simplificação de Carnot. Uma vez obtidas essas expressões booleanas, nós realizávamos a fiação. A prática 3 já era aquela que pegava os códigos 000110 e transformava nas sinais semafóricas. Por exemplo, quando tínhamos aqui 00, então aqui o que acontecia? Aqui virava 1 e aqui também 1. Com isso ativávamos essa função AND e quando essa função era ativa, a saída era 0. Quando a saída era 0, passava uma corrente desde VCC por LED vermelho secundário e verde principal e acendia os LEDs. Ou seja, lembremos que quando o sinal para acender o LED era um zero na saída das portas NAND. Enquanto, por exemplo, então fica aqui 0 e aqui as outras saídas 1s. Depois vai ficar aqui 0 e as outras saídas 1s. Ou seja, somente uma saída das saídas NAND fica em 0. E é aquela que vai permitir que a corrente elétrica flua desde VCC e acenda os LEDs. De acordo? Tudo bem? Então, ótimo. Na prática 3, tínhamos necessidade de colocar estas portas NOT aqui. Mas não vai haver necessidade disso nesta prática. Por quê? Porque nós já temos esses sinais vindos de onde? De onde vinham esses sinais? Vinham de aqui acima, dos flip-flops. Porque os flip-flops já tinham uma saída. Aqui lembra que tínhamos o Q2, aqui está escrito 2Q, mas significa Q2, no pino 9, e Q2 negado, ou seja, os flip-flops já forneciam a saída Q2 e a Q2 negada, a Q1 e a Q1 negada. Então não tínhamos nada, precisávamos fazer mais nada, porque este esquema já nós tínhamos representado aqui embaixo, e a única coisa que nós precisamos fazer é fazer a fiação, ou seja, puxar o fio do Q2 aqui negado, e enfiar o fio aqui em Q2 negado e em Q2 negado. É simplesmente fazer a fiação. De 2Q, aqui puxamos o fio, colocamos aqui, e assim por diante. Então essa primeira partezinha que acabamos de mostrar, basicamente é criar essa fiação que nós não realizamos até este momento. Agora, a segunda parte já consistiria em pegar os disparadores e acender com eles os temporizadores. Como que isso é feito? Olha, para acontecer uma temporização monoestável, precisamos falar vai, para ele começar e subir o pulso. Já o tempo que vai ficar acima independe do trigger. Ou seja, o trigger somente dispara o sinal de vai. E o temporizador vai indicar, vai permanecer, vai fazer permanecer em 1 a saída durante um tempo predeterminado, já implementado aqui, 20 segundos, 30 segundos. Ou seja, a descida não depende de nós, somente a subida, que vai falar o vai. Então nós precisamos desse vai para o temporizador monoestável que gera o pulso longo e também para o temporizador monoestável que gera o pulso curto. Então nós precisamos dois sinais de vai, que é basicamente um sinal de um negativo, um degrau negativo, tá certo? Que vai de 5 volts para 0 volts. Então, quando que acontecia esse sinal de vai? Lembremos que esse sinal de vai acontecia no estado 00. Ou seja, quando começava o estado 00, quando chegávamos no estado em que fica o semáforo verde principal em verde e secundário em vermelho, nesse momento em que ia começar esse estado, já começava a chamada temporização longa, que aqui colocamos 30 segundos, mas veremos que por causa do Tinkercad ser muito lento, vamos precisar colocar tempos bem inferiores, porque senão fica muito demorado. E aqui também, quando chegava, já primeiro passava via principal verde, secundária vermelho, e aqui fazia a transição do amarelo, que aí ficava 5 segundos. Esses 5 segundos, na verdade, seria o período do oscilador. Ou seja, isto está implícito no oscilador, no clock, tá?
Só que neste caso nós não vamos usar 5 segundos, que é muito demorado, e tendo em consideração que o Tinkercad é muito lento, 5 segundos poderiam significar 50 segundos. Então, vamos depois diminuir os tempos, todos estes tempos que estamos falando inicialmente, para permitir visualizar rapidamente o que nós fizemos. Mas já chegando neste estado em que liga a via secundária, em que fica verde a via secundária e os carros da via secundária começam a sair da via secundária, aí que liga a temporização curta. Então temos que fazer o segundo trigger aqui, quando chegamos no 1.1. Já temos o estado 1.0, que é aquele que fica vermelho principal e amarelo secundário, e basicamente é o estado que precede ao estado 0.0. Bom, então lembremos o decodificador Gray, sinais semafóricas, que quando aqui tínhamos 0.0, tá? Aqui ficava, depois dessa negação, 1.1 e aqui outro 1, com esses dois 1s, aqui tínhamos um 1 na saída do AND, mas esse 1 era negado, então ficava um 0, ou seja, quando para acender o green principal e red secondary, nós precisamos um 0, não um 1, cuidado, cuidado que aqui ativa-se por 0, não por 1. Então, quando tínhamos aqui um 0, o que acontecia? Fluía uma corrente por aqui, red secondary, green principal, e acendia os dois LEDs. Porque vai ter, em todo momento, vai ter somente um estado de 0 e todos os outros estão em 1. Ou seja, quando passamos para o seguinte estado 0, 1, aqui vai ser um 0 e os outros em 1, tá? Então, para acender cada estado, vai acontecer um pulso negativo. Olha, justamente o que nós precisamos para fazer o disparo do temporizador longo e do temporizador curto. Então, na verdade, o que nós vamos fazer é pegar esses sinais que estão aqui, e quando chegamos em 0.0, justamente vai acontecer esta descida, e essa descida vai disparar o monoestável pulso longo e vai gerar o pulso longo. E quando chegamos aqui no 1.1, vai acontecer um degrau negativo, e esse degrau negativo vai disparar o monoestável, que vai emitir o pulso curto. Então, basicamente, estes dois fios que temos aqui são os que nós precisamos conectar para ligar esta saída com os temporizadores. Neste caso, os temporizadores, lembremos que na prática 2 e 3, os temporizadores acendiam com um degrau que era feito com um interruptor. Não tínhamos ainda essa forma mais elegante de ativar o temporizador. Então, nós tínhamos aqui um degrau negativo, basicamente fechando este interruptor. Então, com isso, nós gerávamos toda esta sequência. Na hora que ligava, fechava o interruptor, aqui o A descia, o B, que a placa B imita o que faz a placa A, fazia a mesma coisa, e neste caso a negação acontecia. E como o Schmitt Trigger aqui tem dois limiares, quando o capacitor B, esta placa do capacitor B começava a carregar, aqui aparece carregando o capacitor, quando ultrapassava o limiar superior, já tínhamos aqui o sinal para aqui ter na saída um 0, tá? Então, o que acontecia basicamente é que o pulso terminava quando o capacitor aqui, esta placa, carregava suficiente para ultrapassar o limiar superior, e aí terminava o pulso. E esta outra coisa, que é, professor? Olha, esta coisa acontecia se eu, depois disso, depois de ter fechado o interruptor, de repente eu abria de novo. Se eu abria de novo esse interruptor, tinha uma abertura, esta voltagem passava de 0 para a voltagem que tinha aqui esse resistor. Então, o que acontecia? Que aparecia um pico de tensão. E esse pico era perigoso, porque acontecia uma sobretensão. Essa sobretensão que mostra aqui, que podia danificar, como acontecia justamente nesta entrada B, podia danificar o nosso chip. E para evitar a danificação do chip, que está indicada essa sobretensão com uma estrelinha aqui, o que nós fazíamos era colocar um diodo Zener, para que quando aumentava aqui a voltagem, de repente, o diodo Zener, que permitia uma
corrente, quando ultrapassava uma voltagem específica, já permitia um desvio da corrente que já não vai danificar a porta NOT, mas podia sair por este desvio que nós temos no Zener. Mas o problema que nós temos é o seguinte, que agora já nós não temos mais o interruptor, então nós colocamos aqui o 0 e 5 bem das portas NAND. Como o 0 e 5 vem das portas NAND, o problema é que pode ficar pior a situação, porque o degrau que vai acontecer aqui, justamente quando já acabou o pulso e nós de repente passamos de 0 volts, aqui o NAP caiu o pulso para 0, tudo bem, iniciou-se a contagem do monostável, e aí o monostável contou o tempo que deveria contar, mas depois de um tempinho vai passar para 5 volts de novo, e essa voltagem de 5 volts vai ter uma repercussão em A e em B. Em B também vai subir para 5, ter uma elevação de 5, e este pico é muito alto. Então nós tínhamos a dúvida, por isso eu coloco aqui um interrogante de será que este Zener vai dar conta? Ou se não dar conta, o que nós fazemos? Vamos danificar esta porta NOT que temos aqui mais na frente. Então o que nós fizemos foi o seguinte: a solução foi colocar o resistor que estava para cima. Aqui tinha um resistor para cima, lembra? Este resistor de 330 ohms. Nós o que nós fizemos foi, digamos, deitar esse resistor desde 330 ohms, já não vai ficar ligado a VCC. Esse resistor está deitado agora um pouquinho mais pequeno, não precisamos um resistor tão grande, e aí vai absorver a voltagem vinda pelo cabo rosa, neste caso, que vem das portas NAND. Com isso, não vamos ter esse pico tão absurdo de voltagem. De algum modo, o capacitor aqui não vai ficar em 0 e em 5 volts. Vai gradativamente ir para 0 ou vai gradativamente ir para 5, porque temos um resistor aqui no meio. Então, é uma forma de, digamos, evitar esse pico de tensão. Então, vamos conferir se isso acontece. Como nós vamos conferir? Puxa, vamos ver aqui na simulação. Se temos um pico muito alto, de fato vai aparecer como se fosse uma explosão do circuito integrado, e se aparecer essa explosão, vamos ter que mudar para este sistema, tá? Vamos ver então como que vamos fazer a simulação então. Então, olha, primeiro de todo, antes de fazer a simulação, o que nós precisamos é olhar que nós temos aqui o desenho do circuito. Aqui temos o que foi feito, o 74HC73, que o contador Gray foi configurado deste modo. E aqui tínhamos o 74HC00, que são as portas NAND. E sabíamos que a saída, por exemplo, do pino desta porta NAND iba aqui para o green principal e red secondary. A saída da 8, esta porta NAND, ia para yellow principal e red secondary. E assim por diante, temos aqui já indicados cada pino da porta NAND correspondente com os LEDs. E isso já foi feito, isso já está pronto aqui, tá? O que está faltando por fazer é justamente a fiação desde o contador Gray, desde este contador Gray para este decodificador Gray sinais semafóricos, para poder que o Q2, por exemplo, entre aqui no Q2 e o Q2 negado entre aqui no Q2 negado. Então simplesmente vamos unir estes dois integrados, as saídas Q2 negado, Q1 e Q1 negado. Essas saídas vão entrar aqui nas entradas Q2 negado, Q1 negado, tá bom? Então isso é o primeiro que nós vamos fazer, tá bom? E mais uma coisinha, como nós tínhamos resistores muito grandes nos temporizadores, demorava demais esta simulação, e por causa de demorar muito, puxa, era realmente muito entediante. Então o que nós fizemos já foi colocar os resistores tanto do clock quanto dos monoestáveis mais pequenos. Vamos ver que são bem mais pequenos. Tudo bem? Então vamos mostrar que aqui
tínhamos um conjunto de cabos da prática anterior que nós tiramos, deixamos mais limpinho, e só deixamos os cabos correspondentes aqui às entradinhas 11, 8 e 3 e 6. Tudo bem? E aqui tínhamos a prática 3. Vamos elevar o resistor um pouquinho mais para cima, e só para deixar mais fácil de conectar depois o Q2. O Q2 então vai partir desse ponto aqui, tá? E aí vamos fazer a fiação do Q2. Aqui já vamos fazer a fiação do Q2. Agora vamos fazer a fiação do Q2 negado, tá? Vamos colocar a cor laranja para que fique claro que são dois segmentos. Depois fiação do Q1, que seria esta outra fiação aqui. E o de Q1 negado, o seguinte. É para que fique como uma escadinha, tipo Q2 negado, Q1 e Q1 negado. E assim, desse modo, ficando como se fosse uma escadinha, podemos fazer como uma ponte aqui abaixo para transferir esses sinais para a parte inferior da protoboard. Vamos transferir esses sinais, Q2 negado, Q1 e Q1 negado. E aí podemos já fazer a fiação inferior. Então, pegamos Q2, por exemplo, aí, e vai para o pino 1, e também vai ter que ir para o pino 4. Então, vamos fazer outra junção aqui, que vamos fazer com uma outra cor para ver que temos duas junções. Q2. Depois vamos colocar agora o Q1. Então, Q1, já sabemos que parte do segundo, da terceira linha vertical, Q1, a ponte vertical, Q1, e agora o Q1 negado, que é a quarta linha vertical, tá? Já vindo essa quarta linha vertical, temos o Q1 negado. Bom, tudo bem. Agora já vamos para os sinais que vêm da parte superior. Então, na parte superior temos Q2 negado duas vezes. Então, pegamos esse Q2 negado. Lembra que tínhamos afastado um pouquinho o resistor. Então temos o resistor um pouquinho afastado, Q2 negado. E aqui temos de novo outro Q2 negado. Então vamos colocar um laranja para representar outro segmento. Agora falta o que... Vamos colocar o Q1 e o Q1 negado. Então vamos partir pelo primeiro do Q1 negado. Q1 negado que seria por aqui, tá? E agora vamos colocar também em amarelo. E o Q1 normal, ainda está faltando por colocar esse segmento, que também vamos colocar Q1 em amarelo para mostrar que temos duas partes desse cabo aí, que tem duas partes, tá certo? Então nós já temos esse conjunto de fiações e vamos agora tirar o switch, os interruptores, para fazer essa fiação dos triggers. Então já pegamos a saída do 00 e vamos ligar para o trigger monostável em rosa, e vamos fazer a saída a entrada do 1 verde, LED verde, para vamos ter esqueci de tirar o switch. Tudo bem, vamos tirar agora o switch um momentinho e o cabo também. Vamos tirar o switch e o cabo e vamos refazer o cabo. Então pegamos o cabo aqui, tá? E o switch, que é o interruptor, nós já não temos mais, e vamos colocar esse cabo aqui nesse ponto aí para produzir o novo sinal que vai permitir o trigger. Mas agora já vamos fazer a simulação, e a simulação começa em 00. Nós temos aqui os dois LEDs azuis à direita, 00, já com o monoestável da esquerda, o temporizador longo ligado. Mas vamos observar no 74HC14, no primeiro chip da esquerda, que temos que ter muito cuidado, porque quando tem uma transição pode explodir. E de fato vamos ter uma transição com uma pequena sobretensão. Então vamos ter uma pequena sobretensão agora. Fica de olho aqui no 74HC14, tá? Que aí teve, vamos a fazer ela mais demorada. Aí está mais demorada, 74HC14, e nós infelizmente vamos ter que fazer aquilo que nós tínhamos falado. Tá? Vamos então pegar primeiro este resistor, vamos virar ele um pouquinho, a parte superior está desconectada, a inferior
está conectada, tá? Na protobora, embora não pareça. E agora vamos fazer a ligação da... colocamos primeiro em 100 ohms, logicamente, um pouquinho mais inferior. E aí fazemos a ligação com a saída do 00, que também é conhecida com o cátodo do LED verde. Então aí temos já o trigger feito, pronto, da temporização longa. Agora vamos para o trigger da temporização curta. Para isso vamos de novo deslocar esse resistorzinho, liberar o pino superior. O pino inferior está ligado, embora não pareça, mas está ligado no barramento vertical. E aí vamos colocar esse cabo que vem do cátodo do green secondary, e aí vai ser esse o sinal de trigger que vai permitir acender a temporização curta. Então já temos feito as duas ligações para temporização curta e temporização longa. Então aí colocamos em ohms também, diminuímos um pouquinho o resistor, tá? Para que fique um pouquinho mais fácil de começar esse disparo, e iniciamos a simulação. Neste caso, a simulação começa no estado 1-0, indicado pelos LEDs superiores direitos, 1-0. E fica amarelo secundário, vermelho principal. Mas em seguida vai ficar verde principal, vermelho secundário, que seguirá o estado 0-0. E aí liga o temporizador. E acabamos de ligar o sensor de carro para indicar que tem carro na via secundária. E com isso vamos passar rapidamente por o estado amarelo. Olha aí, 0-1, muito rápido, amarelo. E já passou para o vermelho principal, verde secundário, que é o estado em que começam os carros a sair. Aí colocamos o sensor de carro de novo em 0. Já passamos rapidamente, uma transição muito rápida, para o estado 1-0, que passou super veloz, não deu nem tempo de ver, e estamos já no estado 0-0 de novo. Bom, esse estado último, essa última transição foi tão rápida que nem deu para ver. Infelizmente o Tinkercad tem essas alterações nas simulações, às vezes vai rápido, às vezes vai lento. Então o que acontece, neste caso, eu convido vocês para pegar no YouTube e colocar em velocidade mais devagar e visualizar em velocidades tipo 0.25, 0.5, essa última transição que não deu para ver agora mesmo porque era tão rápida. Mas passou, aconteceu mesmo, passou de 1-1, passou para 1-0, aí teve o amarelo na via secundária, vermelho na via principal, e depois teve a verde principal, vermelho secundário. Então essa última, por favor, dá uma conferidinha a vocês mesmos, diminui aqui o vídeo, a velocidade do vídeo, e é legal isso de aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo. Se vocês querem estudar mais rápido uma lição, vocês colocam um pouquinho mais rápido e o professor vai mais rápido. Então contesta agora comigo. Olha a minha voz como vai ficar lenta quando vocês colocam o vídeo lento também, na hora que querem ver a transição que acabou de passar rápido demais. Tudo bem? Então, olha, nós já temos pronto, o nosso circuito completo. Então, convido vocês a pegar esse link do projeto, tá? Está aqui no próprio vídeo aqui embaixo. E aí vocês vão repetir o que acabei de fazer. E então completa todos os passos, por favor, termina o circuito e aí vocês experimentam um pouquinho. Como já só tem um sensor, o sensor de carro, aí vocês podem experimentar. Olha, vou deixar o sensor de carro o tempo todo ligado e vocês vão ver, por exemplo, que a temporização curta vai ficar até o final. Então faz isso e encaminha para mim o relatório, um pequeno resumo, mas não telegráfico, por favor. Faz um resuminho em que eu possa entender o que vocês fizeram, tá certo? E aí vocês vão ter também a possibilidade, olha, de ter uma lista de componentes. Vamos supor que vocês terminaram o circuito aqui e vocês querem ir lá na Santa Efigênia, que vende os componentes, onde está escrito lista de componentes. Aí vocês clicam
e aparece a lista de componentes. Na verdade, a montagem esta é muito barata. A única coisa que vai ficar um pouquinho mais caro é que vocês vão ter que, além desta lista de componentes, vocês precisam solicitar ou pedir o envio de o protoboard, que isso já fica mais ou menos um pouquinho mais caro, que são a placa, né? Que são R$ 50 aproximadamente, e os fios, que vocês vão ter que fazer tudo com uma fiação. E talvez um alicate, o alicate que sim que vai sair caro. Mas então, se vocês não querem comprar alicate, tudo bem. Mas vocês podem solicitar, pegar esta listinha, tá? E já com esta listinha vocês fazem a compra dos componentes. Como já falei, pela internet ou indo lá na Santa Efigênia, aí vocês já têm a listinha, além do que está escrito aqui, que não aparece na listinha, é o protoboard e os fios, tá? Então, uma vez feito isso, você já tem como fazer em casa toda esta plaquinha. De verdade, é muito divertido. Eu acho muito mais divertido do que fazer um puzzle, sabe, aquela castelo, essa paisagem feito de pecinhas, né? Ao invés de ficar a tarde perdida aí fazendo um monte de... Não, faça este montagem é muito divertido, tá? Claro, o que eu indico para vocês é não faça assim de qualquer jeito, já olhando o circuito final e colocando a fiação toda, não. Faça parte por parte, laboratório por laboratório, laboratório 1, laboratório 2, laboratório 3, assim, porque aí vocês vão ir conferindo que os pedacinhos funcionam. Porque o problema é que se você faz tudo correndo e copiando tudo como sem pensar, aí se um cabinho não funcionar, aí acabou, não vai funcionar. E aí vai ser muito difícil você se encontrar qual cabo era aquele que você colocou mal. Então, importante, no caso de vocês quererem se divertir um pouquinho agora no recesso, um pouquinho quando termina o curso aí, vou me divertir, o que eu faço que estou muito entediado? Vou fazer o controlador de semáforos que o professor ensinou no curso de circuitos digitais. Então, olha, sinceramente, de verdade, se vocês entendem bem todo este processo de elaboração dos semáforos, eu acho que vocês já têm entendido uns 70% da matéria, tá bom? Então, primeiro, a minha indicação é estuda os laboratórios, depois dá uma revisada nos projetinhos que passaram nas aulas teóricas, e depois já as dúvidas, faz a revisão estudando cada aula teórica, tá bom? Bom, olha, tem sido um prazer estar com vocês e até outro momento.